gente, eu sou Ana Carolina Veiga, estou aqui mais uma vez no TaniCast, vamos falar aqui no Saúde em Foco hoje, com duas mulheres maravilhosas, sabe? E aquelas mulheres que eu acho que vão trazer paz pra gente, que é o que a gente está precisando nesse momento. Estou aqui com a Linda Peçanha, que ela é formada desde 2007 pela Universidade de Estado de Sá, especialista em treinamento de força e emagrecimento, formada como instrutora de yoga e apaixonada pela yoga. Camila Chaves, que é engenheira civil há 12 anos, anfitriã de experiência de turismo, empreendedora na área da saúde, e essa inspiração na área da saúde veio dos pais dela. Gente, as duas juntas formaram um lugar muito especial. Eu tenho acompanhado já na internet esse lugar, tô doida para ela conhecer, que é o Terra Linda. E elas hoje vão falar um pouquinho disso pra gente aqui. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Natane. Obrigada pelo convite. E desde sempre eu tenho também acompanhado o seu crescimento, cada vez mais essa divulgação de uma mensagem clara de nós profissionais precisamos colocar, né, mostrar o nosso trabalho. Parabéns pelo espaço, obrigada. pela equipe. Parabéns, Carol, também por Obrigada. estar nessa equipe. E desde, sabe, você falou, Linda, vamos embora? Eu falei, vamos embora. Tô pronta, nesse pronta. Estou aqui para mostrar um pouquinho, para falar um pouquinho do Terra Linda, né? Que é bem novo, a gente tem um mês de aberto, né? Isso. Inaugurou um mês, mas é um projeto que já está no meu coração há muitos anos. E há uns 3 anos, né, Camila? A gente se conheceu e eu já conversei com ela e ela falou, nossa, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma vez a gente indo fazer um evento juntas no carro, ficamos falando sobre os ideais de um espaço como esse. E aí as coisas foram acontecendo no tempo certo e a gente conseguiu inaugurar esse espaço muito especial. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma satisfação a gente poder ver que um projeto, assim, né, uma idealização de vida, a gente consegue atingir outras pessoas, né? Com certeza. E, tipo, conquistar, né? Que aquilo que a gente sempre buscou pra gente, a gente tá conseguindo espalhar pra mais pessoas, né? Assim, é um entusiasmo muito grande. Eu me sinto lisonjeada de vocês poderem receber a gente para poder compartilhar isso também. E eu costumo dizer que a Terra, ela surgiu de experiências próprias, tanto minhas quanto da Linda, experiências de vida, e que aos pouquinhos ali, num processo de construção, a gente foi vendo as nossas necessidades pessoais, e eu falei assim, eu preciso ter um lugar que acolha as pessoas assim como eu fui acolhida, né? E com tudo isso, a Terra Linda surgiu. E nós estamos aí em busca de oferecer qualidade de vida para as pessoas, para sair desse mundo um pouco agitado, né? A galera ligada no 220, buscar... Sei bem o que é isso. Buscar a saúde, assim, não só o corpo físico, né? Não só aquele instrumento para tirar uma foto e postar, né? Mas, assim, o corpo é o nosso templo, né? Mas é o corpo, é a mente, é o espírito. E se isso não tiver, essa engrenagem ela não estiver conectada, não estiver funcionando, não adianta de nada você ter um corpo bonito para tirar foto e postar. Mas, volta um pouquinho mais na história de vocês, principalmente nessa conexão com seus pais. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória para chegar até Terra Linda. O meu pai, ele é mestre de obras há mais de 40 anos, construção civil pesada, né? E minha mãe, ela é fisioterapeuta há 28 anos. Trabalhou muitos anos aqui em Nova Iguaçu também, atendendo o público. E eu fiz engenharia, eu comecei a trabalhar aos 17 com obra. Sempre trabalhei em construção civil pesada, né? Me formei aos 23 e sempre segui essa carreira. Aí, quando foi no ano de 2018, 19, eu confesso que eu já estava um pouco assim cansada desse estilo de vida, né? A minha vida era uma correria, viagens pela empresa, tudo, eu não parava em casa e eu não estava conseguindo manter um ritmo, um estilo de vida saudável, o qual eu sempre busquei. Aí quando foi 2020, né, um ano muito atípico para todo mundo, né? Eu entrei em depressão, estafa, tudo por conta do excesso de trabalho e eu desenvolvi certas comorbidades, né? E de lá pra cá, eu falei assim, não quero mais isso pra minha vida, então eu tô muito nova, né? Eu tava com 32 anos. E eu falei assim, eu preciso me cuidar, então o que eu preciso fazer pra mudar isso, né? Eu tenho que mudar o meu estilo de trabalho, então eu vou mudar. E assim, o apoio dos meus pais, o incentivo deles, porque a gente sempre quis ter um negócio, meu pai sempre foi um dos maiores incentivadores. E eu sempre falava pra minha mãe, vamos montar um espaço pra senhora atender, né? Que ela é fisioterapeuta e tal. Ela falou, eu não quero, tô cansada, não sei e tal. Aí, com o tempo, eu comecei a me dedicar mais ao yoga, porque eu comecei a praticar yoga, eu tinha 15 anos de idade.
Aí foi quando eu conheci a Linda e tal. O yoga é diferente, né? Que me conquistou a forma dela trabalhar, porque o yoga não é religião, né? Ele é uma filosofia e tal, uma prática, mas só que as pessoas confundem. Então ainda tinha um certo preconceito na época, achando que tinha religião envolvida. E nela eu encontrei... Isso é muito importante você Isso. falar, porque eu já ouvi pessoas que comentaram que não fariam yoga por já achando ter uma religião. Exatamente. Isso é importante. E nela eu tem encontrei muito. esse diferencial do yoga e, assim, pra mim foi um conforto. Eu consegui levar a minha mãe também a praticar yoga com a Linda. E os nossos ideais, né, a gente começou a conversar e viu que a gente tinha muita coisa em comum, assim, questão de bem-estar, de oferecer acolhimento, né, de lidar com a pessoa, né, com as pessoas. E a gente foi ajustando, e com o incentivo do meu pai, da minha mãe, a gente conseguiu, né, estamos conseguindo. Estamos aí, né? Porque é um No processo, caminho, é uma caminho. construção e surgiu Terra Linda. Então, Nasceu, né? eu posso dizer aqui de fora, né? Assim como as pessoas que estão vendo a gente, muita gente que pode estar assistindo não teve ainda o prazer de conhecer, eu posso dizer que se eu chegar hoje na Terra Linda, eu vou ter uma experiência. Exatamente, Carol. Exatamente. E daí que surgiu a Terra Linda. É, a porque gente nós esqueceu. você nem falou sobre É isso. verdade. Nós começamos, em parceria de trabalho, a proporcionar essas experiências externas, Isso. né? Relacionadas ao turismo, às vivências do Rio, né? Os lugares lindos que ela leva os turistas para conhecer com o yoga. Então, nós fazíamos a prática de yoga e a experiência que a Camila tem em levar essas pessoas. Isso. E aí, quando eu olhava ela, eu falei, nossa, que anfitriã perfeita, organizada, tudo que eu olho, só que a gente não por isso que estão as uniões, as Exatamente. parcerias na vida, né? Sim. E aí eu não conseguia fazer, nunca conseguiria fazer aquilo sozinha. Cada vez mais a minha admiração por ela foi aumentando e a nossa parceria foi aumentando. E os eventos foram dando super certo, aumentando cada vez mais o número de procura. E aí a gente começou a pensar nisso, de abrir um espaço que rotineiramente acolha essas pessoas para praticar atividade física e também proporcione, que é o nosso projeto futuro, ter essas experiências de viagens, retiros, Sim, tudo relacionado porque ao bem-estar. seria como se eu tivesse assim, agora eu vou me desligar do mundo real Isso. e vou lá na Terra Linda para... Isso, exatamente. Eu Mas tô a aula, cada assim, vez mais Eu satisfeita. vou falar pela minha experiência com a Linda no online, porque venho já de um tempo, né, na qual ela fazia mais o online do que o presencial. E no online era exatamente isso. Era tão acolhedor ali, aquele momento, aquela hora, que eu tinha que me desprender, me desconectar. Ela conseguia de uma tal forma que no final eu dormia. Isso. No final tava lá, Exatamente. e ela, a Natânia já dormiu. E treinar mães que estão com o filho dentro de casa Exatamente. a fazerem a prática, tentando desassociar tomar conta, interagir com a criança o tempo inteiro. Então, um treino. Vitória O yoga subia não em cima de mim. Eu, a filhinha dela em tentava cima, ela de cabeça, fazer. o cachorro olhando pra baixo e a filha pendurada nela. E eu foca na respiração. Tipo, abstrai. E isso é um treino pra vida. A gente tem muita interferência o tempo inteiro. Se a gente for desviar toda hora a nossa atenção, a gente não chega lá. Então, é um treino. Eu acho, a pandemia, eu estudava nessa época muito yoga, fazia meus cursos em casa. Então, eu fui treinada, os meus mestres, a fazer isso. A desfocada, mãe, o cachorro latindo, olha o carro do gás passando na rua e eu tava lá olhando pra tela. Na verdade, a gente olha menos e escuta mais, né? Muita oratória. Eu vou guiando pela condução mesmo dos asanas, das técnicas. E você não precisa olhar pra tela, você tá ouvindo. Por isso que eu te convido a fazer aula de yoga online. Também tem a função e muito bacana para quem não tem outra opção. É uma opção bacana também, porque você consegue aprender algumas coisas. Sim, eu tô com um roteiro aqui, mas eu quero fazer umas perguntas fora disso, tá? Pode fazer. Então, eu posso dizer que a yoga ajuda na cognição. Totalmente. Porque ela alivia o estresse. E aí eu consigo me conectar mais com aquilo que eu preciso. Não só comigo mesmo, mas durante a prática eu tô conectada comigo. Totalmente. E depois disso, quando eu saio para trabalhar, eu consigo me conectar com aquilo que eu preciso fazer, porque eu tô com a minha mente organizada, focada, clara, chegando onde você quer. Nossos pensamentos são o tempo inteiro emanando um monte de mensagens que às vezes são mentirosas. Então, quando você consegue organizar, limpar o que você não precisa, você precisa focar em um único objeto, você consegue, porque você está treinando a focar.
Por isso que a meditação tá aí cada vez mais potente. Tem gente que não faz yoga, mas faz meditação por mindfulness, né? Por exemplo, é uma técnica que os psicólogos usam muito, que é um treino de foco único. Então, através de técnicas de treino mental, de limpeza, né? O silêncio vem muito para quem é religioso na oração. Mas a oração a gente normalmente está conversando com o nosso superior, né? Com o Criador, está conversando, está pedindo, está falando. E na meditação a gente tende a fazer o oposto, a silenciar, a esvaziar. Com algumas técnicas de condução. Daqui a pouco, a gente o que quer é que você não seja conduzida mais com nada, e sim com a sua própria técnica. Que você não vai precisar de alguém te direcionando a prestar atenção, né? Mas é uma boa forma de começar, a meditação guiada. Entendeu? Isso tudo eu encontro lá na Terra Linda. Encontra na prática. Eu posso chegar lá, por exemplo, levar minhas filhas todas, que eu tenho adolescente, adulta, criança, posso levar todo mundo, que todo mundo vai ser acolhido, vai ter espaço para todo mundo lá. Tem espaço para todo mundo, exatamente. Eu acho não, né? Eu vejo, assim, muito do yoga, assim, pra mim, até como pessoa, a questão da resiliência, né? Porque, assim, a gente se cobra muito no dia a dia, até como mulher, né? O lugar que a gente ocupa e as 1001 funções que a gente executa. Aí você chega ali no tapete, que é o nosso ambiente, que é seu, é único, é o seu momento. Aí você olha pro tapete do lado, aí você vê a amiguinha colocando a mão, aí você fala, eu quero colocar a mão ali também. Só que você não consegue. Tudo bem você não conseguir, porque naquele momento o seu corpo está encurtado, a sua mobilidade está reduzida, enfim. Mas aí você ser resiliente, de você entender que aquele momento ali não é o seu. Mas não é que você está impedida de fazer isso pro resto da vida. Você é pior de alguma forma. Você o vizinho é melhor do que você, sabe? Uma pergunta aqui que me veio bem interessante. Vamos supor que eu já seja praticante de yoga, e aí eu já estou lá, faço minhas práticas, já estou, sei lá, num nível, sei lá, intermediário, não sei se é assim que diz. Mas assim, já domino algumas posições. Aí eu tive um dia muito ruim. Me aconteceram coisas bem difíceis. Nesse dia, pode ser que eu não consiga executar alguma posição que eu normalmente faria? Mas todo dia isso vai acontecer, essas variações, elas sempre acontecem. Dependendo do meu estado mental, por exemplo. Sim, que reflete diretamente no no físico, julgamento, né? Você não vai se Na verdade, condenar por isso. o yoga ele tem sempre um lado gentil, né? A gentileza, ela começa e finaliza. Não quer dizer que não dói, não quer dizer que não é desconfortável. Muitas vezes você vai em lugares bem desconfortáveis, bem. E assim, cada um tem um estilo de ser, assim, de se manifestar. Eu sou extremamente agitada. Às vezes, Linda, você parece zen, mas quem me conhece bem sabe que eu sou agitada, sou de muito movimento, eu gosto de falar, gosto de conversar. E aí o yoga vem para me equilibrar diretamente nesse estado. Porque a agitação, a extroversão, ela te ajuda a chegar a muitos lugares também, né? Você se posiciona, você não tem tanto cansaço, você tem energia para fazer muita coisa. Só que muitas vezes, se a gente deixar isso desordenado, como você falou, eu não gosto de alguns lugares, a gente se atrapalha, se porque tem perde. gente que tem tanta energia que cansa a outra, né? Cansa. Você viu gente que chega... Cansa. Outro dia eu tava num lugar com uma pessoa e ela chegou e ela falava muito alto e ela falava com outra pessoa e ela me virava. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu já tava assim, ó, cansada. Mas é muito bacana. O yoga, ele vai trazendo uma autopercepção. A gente teve até uma aluna que chegou ontem lá e ela falou assim, eu sei, quando eu tô falando muito é porque eu tô desorganizada, é porque eu tô desequilibrada. Eu vim aqui hoje, eu saio outra. Porque ela sabe que às vezes falar demais é uma fuga dela. E também a yoga traz um autoconhecimento, eu acho. Total, do começo ao fim. Então, a gente tá falando, é muito parecido. Para quem não sabe, né? Esse ano eu me formo, agora no meio do ano, serei psicóloga. É um processo que se arrastou, assim, na minha vida, por conta de muitas vezes, hoje eu estava até conversando com uma amiga, muitas vezes eu me dei desculpas para não concluir, parar. Outras vezes eu me sabotei, outras vezes realmente eu tinha motivos para parar. E agora eu falei, nossa, tá perto, tô chegando no final. E você está falando da prática da yoga e eu percebo que é muito parecida, que tem uma relação também com uma sessão de terapia, porque a sessão de terapia, ela te faz muito bem, mas ela te leva, você tem um espaço de acolhimento quando você senta para fazer terapia, o que você vai encontrar e o que vai direcionar o sucesso do seu processo terapêutico é o vínculo que você vai criar com a sua psicóloga. Exatamente. Não interessa muitas ferramentas, abordagem, o que interessa é o vínculo, porque é dali que vai sair o que precisa
sair de dentro de você para ser curado. Então, eu percebo que é parecido, porque você tem um lugar, quando você tem um psicólogo ok, muito bom, você tem um lugar de acolhimento, um lugar de empatia, um lugar de escuta, mas você vai a lugares doloridos também, né? Exatamente. E é interessante porque isso cura. Esse lugar que a gente está fomentando agora, essa sementinha que a gente está plantando no Terra Linda, é um lugar que vai visar a liberdade. A gente não quer que a pessoa fique amarrada o resto da vida na Terra Linda, precisa ir muito. A gente cada vez mais quer que todo mundo pratique, que a gente quer vivenciar esse ser humano em expansão. Porém, o que a gente desenvolve ali é liberdade, de sofrimento, autoconhecimento. Então, quando o yoga promove isso, quando você se conhece mais, você toma as melhores decisões e você vai evoluindo. Então, todo mundo, eu acho que deveria passar uma fase de investir em si dentro do yoga para descobrir o que você está... A finalidade do yoga sempre é a mesma. Libertação. Então, como você falou da psicóloga, é uma técnica, né? É uma terapia direcionada de uma pessoa através de diálogo. O yoga é a terapia do silêncio. Então, a gente está em coletivo ali, buscando libertar até mesmo da dependência da minha fala. Eu falo muito, ela viu a técnica que é desenvolvida com as técnicas respiratórias, dos asanas, da diária da alimentação, né? A gente fala também, porque tem uma normativa que ajuda a gente a seguir uma cartilha para chegar numa limpeza física, para tratar um corpo mais saudável e assim a mente também. Eu vou te falar como assim, como para os leigos, né? Toda aula, você não começa já fazendo a atividade, ela começa Introspecção. explicando como é que funciona, o que você precisa, né? Ela sempre fala uma palavra, uma parte de algum dos livros. Eu lembro muito disso e isso direcionava para aquela aula. Hoje a aula, por conta, acho que falava da lua também, certo? Porque eu tô tentando lembrar, já tem um tempo. Falava da lua, que então é interessante. Aí a parte de baixo do corpo, falava da parte inferior, né? Então a gente trabalhava certas partes com um prol, né? Um objetivo ali. E aí ela nunca mais esqueceu, ela vai poder usar isso em vários momentos da vida. Então, porque o yoga é uma construção do saber, mas é muito profundo, muitas minúcias, assim, de respiração, de técnicas. Então, a gente vai construindo, por isso que o yogi, ele se torna uma pessoa mais paciente. Porque se você for parar para ver, você vai precisar dessa paciência o tempo inteiro, senão você vai fazer, ai meu Deus, quero sair daqui, não aguento mais, não é? Eu lembro de algumas práticas que eu já fiz em yoga, que é uma prática que tem vários nomes, né? São vários métodos de yoga, são vários, então até uma das perguntas. Então, né? talvez eu já tenha feito yoga e não seja a mesma técnica. Pode ser. O yoga, ele tem uma normativa filosófica pautada igual para todas as yogas. Todo mundo que pratica yoga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, ele vai praticar a mesma base filosófica, que são os yamas, e niyamas são os 8 passos de Patanjali, né, que é o compilador das normativas. Porém, cada um vai conduzir de um jeito. Aí tem os yogas que são muito parados, calmos, que entram numa postura e saem. Tem outros que são extremamente parados, tipo 10 minutos numa mesma postura. Isso que depois eu vou falar a minha experiência, que foi chocante, mas foi engrandecedora. Outro, porque assim, quando você, como eu, já tem muito movimento, se depara com um yoga muito cheio de movimento, você está confortável, porque você já está acostumado com isso. E aí é uma dança, né? O Vinyasa Yoga, que tem muito movimento. Tem uns que são cantados, que aí tem muita associação à religiosidade. Não é religiosidade, mas é a espiritualidade, né? Porque você canta mantras que são trechos védicos, né, de Vedanta, né, de conhecimento de 4.000 anos atrás, da pauta de autoconhecimento mesmo, né, lá dos antigos, que traziam esse ajuste ético e moral, você com você e você com o universo, desde sempre. As pautas sempre foram as mesmas, os problemas sempre foram os mesmos, nós seres humanos, só que em eras diferentes. Então foi se evoluindo, foi se compilado, e aí teve a normativa do yoga, que é igual para todos os yogas. Então, a Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Hot Yoga, tudo, no final, tem o mesmo objetivo. Chegar na libertação dos sofrimentos, autoconhecimento, e fazer melhor o que a gente pode a cada momento. Por isso que essa questão da perfeição, que a gente estava conversando antes, ela é cortada no yoga. Você vai no Karma Yoga, que é a ação. Você age o que você pode, da melhor forma que você pode, e libera das expectativas, porque a gente é imbuída de muita expectativa o tempo inteiro para tudo, né? Como ela falou, a sociedade que quer cobrar a gente. Então, o yoga, ele
Pra mulher, então, ele tem esse lugar de relaxa, eu já fiz o melhor que eu posso, meu asana tá meio tortinho nesse momento, daqui a pouco eu vou ajustando devagar, aquele toquezinho, né, professor? Ou então, às vezes, eu olho e tudo bem, aquele dia não é o principal, dá aquele ajuste, né? E assim vai evoluindo, construindo através de um corpo físico, acessoriamente, expandir com conexão com o divino, né? Yoga é a natureza viva. E eu vi, né, de pessoas. Eu vou chegar na Terra Linda e vou encontrar uma pessoa. Eu posso chegar lá na Terra Linda de chinelo, eu posso chegar da forma que eu quiser. Isso que é o importante, que é um princípio de vocês, assim? Não, a humildade. Assim, na verdade, eu acho que já é muito natural. Por isso que essa nossa... A gente até teve uma época com algumas propostas de algumas pessoas que não combinavam com nossos ideais e assim, a gente foi jogada pelo universo e falou assim, cara, não é esse caminho. O caminho é, antes de qualquer estruturação física ou luxo, a gente olhar para o ser humano como a essência dele, o que tem por trás daquela roupa que ele está usando. Que isso daí não é realmente o que traduz o ser humano. Quem é de verdade você? Então, a gente busca esse autoconhecimento. Então, quando alguém está chegando ali, cara, muitas pessoas com muitas histórias diferentes e em busca de muita coisa, a gente não vai julgar, a gente só vai acolher e agregar ele naquele movimento individual, autoconhecimento. Cada um vai se conhecer no seu tempo, no seu ritmo. E aí, através de outras terapias também, como a psicoterapia, a dança, que é uma extravasar o movimento, né? A gente tem a base do yoga, sim, que tem esse conceito filosófico aí, desse acolher, dessa não agressão, dessa verdade, né? O yoga tem essas normativas. É porque a gente vive nessa correria de vez em quando, dá vontade de, tipo, fugir. Eu quero fugir, não aguento mais. Aí você foge para um lado, tem trânsito, aí você chega num lugar, tá uma barulheira, aí você chega no outro, você não... não vou me sentir bem aqui, que eu vim meio desarrumada, não vai dar para eu entrar. Não, lá a gente não quer isso. Lá Você sabe pra onde você vai fugir? Pra cá. O yoga, ele faz você fugir e aprender a técnicas de estar no barulho, no silêncio. Você cria um silêncio. Eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa barulhenta, gosto de gente, mas todas as técnicas que me foi desenvolvida e tudo que eu escuto, com todas as variações naturais que a gente tem, eu já aprendo a técnica de silenciar o externo e focar onde eu tenho que focar. Seguir fazendo o que eu preciso seguir fazendo. A gente vai e volta, vai. Então, quando você organiza mais e volta para dentro do coração mesmo, né? Eu falo muito isso, sabedoria do coração, inteligência da mente, conectado o tempo inteiro. Aí você vai tendo um caminho melhor. Isso é treino, mas assim, como é que as pessoas vão chegar lá se estão tão agitadas? Às vezes não conseguem parar, e um lugar físico para eu ir seria... Sim, com certeza, né, Camilinha? Terrinha. Porque a gente precisa entender que nessa correria, nesse barulho todo que a gente vive, nessa coisa toda de imagem, a gente fugir para um lugar onde a gente... não vou nem pegar no telefone agora, tô conversando e aí aqui. tá acontecendo muito isso. A aula de yoga, cada vez menos a gente tira foto e grava. Eu deixo muito à vontade. Mas a gente sabe que vive numa divulgação, a imagem é importante porque a pessoa conhece, né? Esclarece, elucida pra pessoa que nem conhecia. Você tá aqui pra isso. E justamente para aquela pessoa que não te acompanha ali, surge ali para você, e você tá gravando na hora da aula, não, eu preciso fazer essa aula, eu preciso ir para essa aula. Então, você tá convidando. Muito é a forma importante, de você convidar. mas aí, de repente, esse momento pra gente é mais valioso, né? Da gente conversar, explanar e ter um lugar especial para isso, pra gente comunicar, do que nesses lugares que nesse lugar, no caso, no nosso grande salão lá de yoga, que tá sendo muito o você com você e seu coração e o sentir a experiência que vive lá. Porque ela não te tira pro que a gente vive o tempo inteiro, né? Essas imagens e esses atrativos externos que faz, às vezes, a gente não se conectar com a gente. Então, a gente não relaxa, né? A gente escuta... Isso. A gente vê tanto que a criança não pode ficar na tela e não é pelo que ela está assistindo. É por conta das luzes, né? Os estímulos no cérebro direto que não deixa a criança relaxar. Então vai lá, Carol, guarda o seu celular. Eu já confisco o celular. Isso, na entrada. E no final tem um desenho lindo lá de uma artista que fez. Aí a pessoa vai lá, tira foto, vontade, fica, conversa. Biblioteca. Não quer ir embora, bebe chazinho. Isso. Mas na aula, assim, tá fazendo... Não é obrigatório, tem gente que grava, às vezes eu mesma gravo.
Mas eu sinto que é mais verdadeiro e melhor quando não tem gravação e não tem foto. Às vezes a gente até esquece. As melhores aulas a gente esquece de tirar foto porque foi tão verdadeiro que não precisou da foto. E você pode dizer aqui pra gente que é um lugar único aqui na cidade? Tem algo parecido? Não. Não tem. Não tem porque foi uma das coisas que, quando a gente começou a fazer as experiências de turismo, foi justamente por isso, porque não tinha nada similar ao que a gente fazia, de reunir, e o nosso maior público sempre foi feminino, né? De reunir um público um sábado de manhã ou um domingo de manhã e ir pro Parque Nova Iguaçu, por exemplo, que é uma beleza natural tão pertinho da gente. Que eu nem conheço. Gratuito, E aberto. vamos marcar um aula de yoga lá. E não tinha, e assim, vamos criar a experiência do turismo com a prática do yoga. Vamos levar essa galera pra dentro da natureza, pro pessoal se desligar, esquece o celular, e maravilhoso, porque lá o celular não pega mesmo. Então, tipo, foi assim, do último agradável. E daí as pessoas, onde que é o espaço de vocês? Onde é que vocês atendem? Aí a gente olhava assim, A gente não atende, a gente atende aqui. O nosso espaço é a natureza. E isso que foi fomentando e foi tipo, não, cara, a gente realmente precisa. Precisa mesmo, porque a natureza é maravilhosa, mas a natureza tem sol rachante, mosquito, formiga, e o último evento foi assim. Eu falei assim, gente, realmente, depois de hoje, se eu conseguir desligar eles e levar eles para um lugar agradável, porque eu tô de parabéns como professora, porque tinha mosquito, tinha sol rachante, né, aquele último evento. E aí isso aí é muito bacana, mas a natureza, ela se tiver que esquentar, vai esquentar, se tiver que chover, vai chover. E aí, o nosso treino físico, né, que é o nosso é um lugar fechado, apropriado para isso. Aí, quando a gente vai na natureza, a gente já tem todas as técnicas que a gente aprendeu e a gente vai se conectar mais ainda, sabe? Exatamente. O lema da Terra Linda é a autenticidade de ser feliz. Acho que isso aí já resume muita coisa, sabe? Você não tem uma capa. É se você chegar lá, se eu tô afim de cabelo amarrado, sem maquiagem, com a calça, sei lá, larga, você vai chegar e então, não tem essa cobrança, sabe? Eu de fora fico imaginando que o dia que eu for lá, eu vou fazer algo bem diferente da minha realidade. Sim. E vou estar, assim, fugindo da cidade grande, assim, opa, vou desligar um pouco, vou viver uma experiência diferente. E a gente já recebeu relatos do pessoal que já são nossos alunos, né, ativos, que como é que a gente conseguiu, dentro daquele espaço, eles entram, eles não conseguem escutar o barulho de fora. Legal. Como é que a gente conseguiu fazer isso tem no centro de Nova Iguaçu? Tem. Ah, faz diferença, né? Faz diferença. Porque eu sempre falo, eu tenho uma grande amiga que ela tem grandes projetos de sucesso aí realizados que a gente conhece. E ela sempre fala pra mim que a diferença ela está nos detalhes. Isso. Porque as coisas grandes as pessoas vão lá e fazem, mas os atentos, os cuidadosos, os caprichosos, eles vão ficar presos aos detalhes. E o acústico é um detalhe. Uma coisa também, até falando a título de estrutura, quando a gente monta uma estrutura daquela, né, a gente fica... a pessoa falou assim, você tem que pensar que quem vai chegar aqui, o que ele espera encontrar. Aí a gente sempre pensou isso, porque sempre falei pra ela, eu sempre ofereço aquilo que eu já provei e eu posso dizer que é bom. E quando a gente foi montar, a gente queria colocar a recepção. Aí a gente colocou uma mesa. Só que a gente viu que não foi funcional, né? Tipo, a pessoa chegava e parava ali, travava ali. Na mesa. Tá engraçado como é que tá agora. Aí a gente falou assim, cara, essa mesa aqui ela não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ter essa recepção aqui no meio do salão. Se a gente quer que as pessoas entrem, né? Isso aqui tá mobilidade, tá reduzindo a mobilidade. Vamos tirar essa mesa. Lá dentro tem uma cantina, né? Tem uma estrutura de balcão, de cantina. E eu falei assim, cara, a recepção vai ser aqui. Qual o melhor lugar da casa, gente? A cozinha. Cara, que cozinha de sucesso. Todo mundo, a gente não tá funcionando ainda, né? Por enquanto, como lanchonete. Mas todo mundo debruça no balcão como se fosse a casa da pessoa. E come a fruta, e toma o chá, e toma o café. E eu saio de trás do balcão e já venho receber a pessoa. E ali a gente já conversa e já senta na poltrona do lado. E ali vai indo, vai desenrolando, o tempo passa e a pessoa não sente, não percebe. Teve gente que entrou lá 3 horas da tarde e saiu 8 horas da noite. Mentira. Fez massagem, fez aula de yoga, tomou chá, sentou e ficou ali conversando. Não tem mesmo, tinha um casal, marido e mulher esperando a filhinha. Isso também. Aí a massoterapeuta fazendo uma massagem na mão, deixa eu mostrar a minha pegada. E fazendo brincadeira com o casal. Aí a menina já fechou massagem, quer fazer massagem.
porque realmente é isso. Às vezes um tempo ocioso que você tá, levando um filho pra fazer uma coisa, tem alguma coisa relacionada a você ficar melhor, a um bem-estar e um clima que te envolva, e a gente precisa disso. Porque, assim, eu não sei, não conheço todas as academias, digamos assim. Mas os lugares que eu conheço são lugares que não tem espaço para criança. Sim. Algumas têm, né, como a gente conhece aqui, algumas que realmente têm esse espaço de algumas aulas soltas, avulsas, mais específico mesmo, que possa assim, ao mesmo ser tempo pensado, né, nessa aula, eu acho ou que então não tem. mesmo que não seja, vamos supor, que não seja as aulas juntas, Sim. eu poderia estar sentada numa recepção agradável, sei lá, tomando um café. E não é assim, a gente fica esperando na porta ou fica, né? E lá tem um detalhe, café só de manhã. É isso. Ah, tá. É isso. De tarde você toma Quem tem chá. viciado em café já vai até mudando os hábitos, porque, gente, a gente quer implementar bons hábitos. E cafeína a gente sabe que altera sono. Aí chega de noite aqueles que sabem que a gente oferece Aí não café vai de chá. relaxar. Não, aí a gente já fala assim, não, esse horário é chazinho de erva doce, Camomila. tem um blend aqui de um monte de ervinha boa, a pessoa quer. Aí daqui a pouco toma a primeira vez, não quer mais saber de nada. Tem chazinho aí, já sabe que não vai ter café. Depois das 3 da tarde não tem café, só chazinho. É legal. E também as crianças que estiverem ali, por mais que tenham os hábitos errados em casa, elas vão chegar lá e vão, tipo, porque criança observa tudo, né? Sim. Já pega a maçã. E tem chá lá, não sei aonde. Ela já então, pega a maçã. Já pega a Sozinha, maçã, já pega a torradinha. Eu achei muito bacana também que a gente, de certa forma, intitulando a questão da cooperação, né? Porque todas as nossas salas, elas são multiusos. Então, ela dá aula de yoga, mas daqui a pouco ela vai dar funcional na mesma sala. Então, a gente monta tatame, desmonta tatame. Então, com a aula das crianças, ela fala, não, tia, peraí, deixa eu ajudar, entendeu? Então, tipo, já cria esse espírito eles percebem tudo. Eu vejo Isso. que na minha casa, por exemplo, eu boto sempre no balcão a fruteira, pra todo mundo ficar olhando, né? E daí a Giovana passa, pega uma maçã e bota na mochila, porque ela não come. Mas ela já tem a coisa de saber que ela tem que levar uma fruta. Levar pra alguém? Não, ela leva e volta, fica na mochila, mas ela pega uma fruta, ela poderia Mas pegar. pode ser que legal. aquele dia que a fome bater, ela não Tomara. tiver recurso, ela vai esse lembrar dia, da Vai maçã. chegar. Eu nem posso reclamar, ela não come, não gosta de fruta, não come nenhuma, mas ela come todas as verduras. Agora ela tá com aquela coisa de criança que não quer verde. Mas assim, come todos os legumes, a comida favorita dela é abóbora, se deixar comer abóbora todo dia. Então eu não ligo muito que come arroz integral. Que bom. Já tem Alguns hábitos. saudáveis, né? Mas, gente, além do yoga, se vocês puderem, vamos fazer uma aula de jazz e de balé. Ah, Vocês não, já não dá pra fizeram? mim, não. Não, Eu gente, ia até todo perguntar. adulto tem que voltar a fazer balé, cara. Cara, É muito ontem gostoso. eu dancei forró. Eu adoro forró. Também, Forró é também. uma característica lá da minha família e eu sempre dancei forró desde menina. Assim, dancei de coisa, mas aí ontem eu falei, não, eu vou fazer a aula do Luiz. Hashtag orgulho. Aí ontem eu fiz a aula do cara, que gostoso, assim, que prazeroso, sabe? Tipo, Yoga, movimento. treino funcional infantil, treino funcional adulto, dança de salão, jazz e balé adulto e infantil e dança urbana. Tudo isso. Tudo pra deixar o seu corpo em movimento. A mente no lugar e o corpo em movimento. Isso aí. Onde fica a Terra Linda? A Terra Linda fica no coração de Nova Iguaçu. Na rua Ivan Vinhedo, 233, sobre a loja. E se ali na rua, subindo os prédios Spring e Prime, em frente ao antigo posto Madureirão. Aham. Isso. Horário de funcionamento? De segunda a quinta, de 7 às 21 e sexta, de 8 às 17. Fala um pouquinho que você disse antes de começar a gravação das sextas-feiras, como é que funciona as aulas? Como a gente veio da questão das experiências de turismo, né, a questão do anfitriã e tal, a gente decidiu que as sextas, elas vão ser as sextas extraordinárias. A gente quer que as pessoas vá à terra para praticar, né, para fazer alguma atividade em grupo, como ela mesma disse, talvez fazer um happy hour, mas um happy hour na terra, um happy hour buscando o bem-estar. Então a gente está aberto, a gente tem algumas terapias que funcionam lá, tipo a estética, a massagem, a físio na sexta-feira, tudo com horário agendado, mas a estrutura ela tá aberta para as pessoas praticarem em grupo. Então eu posso ter um grupo, Linda, eu tenho, sei lá, nunca fiz, eu tenho 10 amigas, 6 amigas. Exatamente. E eu gostaria de fazer um grupo com uma aula Aí a gente com vai elas. saber qual é a sua necessidade. Olha, eu tô querendo experimentar em grupo, fazer uma vivência Isso. de yoga e dança.
Não, eu gostaria de um grupo maior para uma equipe que eu trabalho, uma empresa que tem Já 20 pensei funcionários. Levar a turminha pra ficar zen. Sério? São funcionários e a partir daí a gente vai fazer uma vivência em bem-estar. O que você monta pra gente da experiência em bem-estar? Movimento, né? Um movimento quanto à meditação, que é uma ativação mental, né? Uma limpeza mental que tem esse foco para a mente, respiração. Psicóloga, né? Temos psicólogas, algumas parceiras psicólogas também muito bacanas que trazem essa roda de conversa. Isso a gente não falou ainda também da roda de conversa. Tá rolando, Dá tempo de falar da roda de conversa. Claro que tem, aproveita. E aí a gente montando isso, a gente já sabendo a tua necessidade, a gente montaria uma experiência especial para sua necessidade, para sua equipe, legal. Entendeu? É bem legal. E a gente está fazendo nesse processo e tá bem legal. Isso é bem Mas a roda de conversa, como a gente teve agora março, né, comemoração do Dia Internacional, né, da Mulher, e a gente fez esse mês da mulher, às terças à noite, último horário, 20h15, acabando a aula de yoga, a gente começou. A gente recebeu vários muito legais pra gente falar sobre vários temas relacionados à saúde e bem-estar. Aí tivemos roda de conversa sobre a Ayurveda, que é a ciência da vida, que é a medicina do yoga, entendeu? É o que cuida mesmo do teu equilíbrio através de alimentação, de quente, frio, tudo que traz para você equilíbrio através dos elementos da natureza. Um profissional, um terapeuta de Ayurveda estudou muito para conhecer e para cuidar de você. Então, a gente teve uma roda de bate-papo com esse assunto. Tivemos a dança flamenca, que a nossa professora, que é de jazz e balé, ela é especialista em flamenco. Que eu me perdi nessas mãos aqui, é muita mão. Castanholas. É mão pra lá e pra cá. E aí a dança espanhola popular, que aí eu via umas senhoras que foram lá assim, da igreja dançando, porque é uma dança que você mexe com o povo cigano, tem origem cigana, só que não é religião, e as pessoas quebram paradigmas de preconceito, porque estão dançando com o coração e fazendo uma arte de se movimentar. Dança flamenca? É espanhola? Tem origem cigana? Ok, mas não tô mexendo com religião. E eu olhava lá de trás, aquela turma lotada, com todo mundo dançando, ficava, gente, que lindo. E aí foi um laboratório que nós fizemos também. Teve workshop estileto também. Estileto. Dança sensual, salto alto. Isso. Aí teve uma fisioterapeuta, que ela também é teóloga. Aí ela falou, tipo, tocou lá naquela ferida, fofinho, sabe? Gente. Tipo, da mulher ser gentil consigo mesma. Que aí a Carol até complementou do tipo assim, as mulheres, elas cuidam dos homens, né? Tipo, elas gastam tempo cuidando dos homens. A cardiologista e a ginecologista que foram lá conversar com a gente sobre saúde mesmo, integral, né? Saúde fisiológica, relacionada às emoções, né? Então veio a parte ginecológica, a parte cardiológica, ela falou que cada vez mais, antigamente, os episódios cardíacos eram mais com os homens, assim, era cada vez mais o contrário está acontecendo, o índice de mulher com problema cardíaco aumenta muito, e foi levantando isso. Gente, eu estava até falando isso esses dias, que a mulher, ela vive sob tensão. Sim. Diferente dos homens. Eu estava conversando com um conhecido meu e eu falei assim, eu preciso observar os homens que relatam o caso do Daniel Alves. Eu sempre puxo esse assunto porque eu quero ouvir. Já encontrou? Já fez essa pesquisa? Não, eu sempre, numa roda de conversa, o que eles acham disso? E assim, normalmente eles falam, poxa, caso ele tenha feito, não é caso ele tenha feito, ele fez, ele foi julgado e condenado, houveram investigações num país sério, né? Então eles pensam muito isso. Eu falei, sabe por que você pensa isso? Eu disse pra ele, porque você pode pegar, colocar seu short, seu tênis e sair pra correr 10 horas da noite, porque o homem pode. Ele pode pegar um Uber onde ele quiser, com a roupa que ele quiser, e sair sem ter medo. Né? Eu pego Uber todo dia da ilha, toda terça-feira, 8h30 da noite. E assim, toda vez eu venho tensa. E já reparou? Se você entrar no Uber e for uma mulher, tu faz. Relaxa. É verdade. Não é? Real. Então, assim, as mulheres vivem muito mais sob tensão, porque elas têm a responsabilidade dos filhos, que as pessoas, os homens, eles dizem, eu ajudo. Tipo, ele não tem que ajudar, porque, 50% de cada. Então, as mulheres vivem com muita tensão mesmo. É muito natural esses dados elevados, né, dos episódios cardíacos em mulheres. Surpresa desses levantamentos aí. Ela que vive diretamente isso, é cardiologista, falou pra gente, a gente ficou assustado, né? Isso. Mas, enfim, eu acho que o caminho é esse, essa união mesmo. Assim, eu sempre digo isso e vou falar sempre, mulher em roda, muito poder. Estamos aqui em roda, né? Com certeza. É muito poder
da inteligência da mulher E junto com Só o acho que a gente acolhimento. usa pouco. A gente ainda Sim. não sabe usar E a uma nosso coisa, favor. e uma coisa É também uma que eu percebo. sororidade que tem que crescer, assim, a Não, isso empatia não pela tem. outra Uma mulher união e pela real, e entendeu? pela beleza da outra, pela potência da outra, que eu quero que a outra brilhe muito, porque todo mundo pode brilhar, Sim, não é o concorrer espaço. com o meu brilho. Vocês viram né? recentemente a É. fala da Fernanda no BBB? Que assim, que ela disse que ela ia jogar, se ela morasse num prédio, ela jogaria os filhos lá embaixo. E assim, claramente uma fala muito chocante, né? Mas muitas mulheres falam coisas parecidas com essa, principalmente uma mulher que ela tem um filho autista, não tem dinheiro, não tem marido, não tem ajuda. E você vê nas falas dela o quanto ela tá, tipo, gritando por socorro, o quanto ela está infeliz. E se você abrir os comentários de uma fala dela, não tem uma mulher apoiando. Aí virou uma Xuxa dessa da vida que tem 50 empregados, uma única filha, cheia do dinheiro, e criticou a mulher. Então, assim, não tem uma mulher apoiando. Todas as mulheres falam, ai, que fala horrorosa. Gente, sim, a fala foi horrorosa, mas também não significa que ela vai jogar os filhos. Ela tá lá fazendo o que ela pode, doente, depressiva, pedindo socorro em rede nacional. Se você olhar pra ela, se você pegar 3 cortes dela dentro do episódio, você vê o quanto ela tá doente, o quanto ela tá sofrendo. E são julgadas pelas mulheres mesmo. Então, assim, tomara que essas rodas... leva muito nesse lugar de menos julgamento. Isso aí. E a gente se julga menos e a gente julga menos todas as outras pessoas, assim, no externo. Eu até li, sempre como a Nathane falou, eu levo um livrinho, é muita sabedoria sempre. Então tem muitas coisas que às vezes é intuitivo, eu levo alguma coisa relacionada ao que eu estou sentindo, porque o professor abre muito sua intuição, né? Todo mundo que lida com yoga se relaciona muito com a natureza e fica inspirado na natureza. Mas muita coisa é pautada, está escrito ali e aí eu vou compartilhando. E falando sobre isso, sobre o nosso fatigar do julgamento. A gente olha na rua, verde, amarelo, azul, branco, preto, alto, rico, pobre, a gente vai julgando, a metralhadora julgando, anda na rua julgando, pensando. Isso não é por mal não, é porque a nossa mente foi feita para... o nosso ego vai se deparando com algumas situações e vai nomeando, vai trazendo para você informações. Só que quando você treina a sua mente, seu olhar para julgar menos, você anda mais tranquilo. E eu acho que o yoga fica assim, ó, porque você tá vendo, você só tá vendo. Você não tá falando que aquilo ali é verde, você tá vendo. Eu tô mais preocupada e ajustando e acolhendo o que eu tô sentindo, menos do que eu tô vendo. Se você botar esse olhar muito aguçado de julgar tudo, você fica um ser muito Eu acho também, Linda, que o que deve acontecer, agora falando um pouco mais de ciência, é que quando você tem a sua prática lá de yoga e você melhora o seu cognitivo, esquecendo a intuição, né? Vamos falar um pouco de ciência. Você melhora o seu cognitivo e você abre uma percepção maior para as coisas. Então, você consegue chegar na sua aula com o seu aluno e perceber o que a sua fala daquele dia vai levar para esse aluno. Sim. Porque você consegue ficar mais atenta a tudo. E aí, você passa a ter um pouco mais de empatia porque você consegue ver coisas atrás daquilo ali. Porque a gente vê aquela imagem projetada, e quando a gente vai estar na correria com a mente muito acelerada, a gente vê só aquilo ali. A gente não fica né? ligado aos detalhes. É por isso que essa aqui protegendo sempre. Gente, essas parcerias de mulheres, por isso que eu digo assim, eu sou muito feliz com as mulheres que me seguem. Eu trabalhei com a internet e eu posso dizer que, assim, 99,9% das pessoas com quem eu trabalhei eram mulheres. E por incrível que possa parecer, eu só tenho boas lembranças. Se eu tive algum atrito com uma outra, não lembro, nem lembro. Então, assim, eu tive muitas histórias lindas de mulheres, assim, que muitas marcaram de fato, são minhas amigas. Tipo, a madrinha da minha filha foi uma pessoa que chegou pra mim de uma parceria. E assim, foi bem produtivo pra mim. Eu acredito muito na força da mulher. Inclusive, eu vou falar para mulheres, eu só vou atender mulheres, não vou atender homens no meu consultório. Já é uma escolha. Isso é a única certeza que eu tenho desde sempre. Porque eu já venho falando para mulheres, eu acredito muito nisso que a gente fala sobre o poder das mulheres mesmo. Ai, que lindo. Nós somos muito maravilhosos. Mas eu só realmente amo trabalhar para homens também, porque eu acho que a gente educa muito. Então, assim, eu sempre quero que os meninos também vão lá, pratiquem. Meu marido faz comigo em casa, tá me devendo começar a praticar lá também. A gente só tem um aluno homem por enquanto na turma de yoga, assiduidíssimo, dedicadíssimo, 6 filhos, esse aluno tem 6 meninos. Nossa.
Ah, eu conheço a esposa dele. É, a Fernanda. Gente, que família linda. Eu enalteço muito eles, todos eles, e é lindo demais, mas imagina a relação, né, de eu cuidar de 6. Ela tem um bebezinho agora. E ele vai pra aula de yoga, aí a frase dele sempre assim, ainda bem que eu vim. Tipo assim, porque a gente imagina o quanto vai ser difícil ele conseguir chegar lá, e aí ela tá pra começar comigo também, no horário que ela possa. Então, assim, Eu acredito que quem for assistir, com certeza, vai ficar com um gostinho Eu quero ir lá agora. de conhecer. Vamos. Porque eu estou aqui, Vamos, de tudo que vocês falaram até agora, eu estou aqui doida pra ir. Principalmente porque, assim, como eu sou prova viva do seu online, quero muito presencial. O quanto foi bom pra mim lá atrás. Surtiu muito efeito. Eu tenho lembranças boas. E você falando em detalhes aí, eu juro pra você, eu tava aqui sorrindo e viajando, lembrando das aulas. Porque as aulas eram maravilhosas. E uma coisa muito interessante também que você falou que se a gente chega lá, a pessoa que vai te atender, ela vai estar descalça. E ela falou que era uma questão do aterramento, eu já até falei sobre isso, né? Que é quando você coloca seus pés assim no solo, você recebe coisas, né, Linda? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, que diminui a ansiedade. Aquele vídeo, né, que você até editou. Então, assim, mas eu vejo também, por outro lado também, que eu acho que fica todo mundo com muito sinal de igualdade quando as pessoas estão descalças. Exatamente isso. É preciso. O que eu tenho percebido lá é que, assim, quem gosta muito de... Porque a gente vive numa sociedade que a imagem é importante, sim, né? E aí, quando a gente chega lá, aquilo não é importante. Sim. Aquilo lá não é importante, aquilo lá não por vai mais determinar... que pessoas precisem da imagem para trabalhar, elas precisam ter um lugar para se despir delas. E talvez a Terra Linda seja esse lugar. Desconstruir esse excesso de estar arrumadinho, de estar... E aí, esse processo que a gente está vivendo lá... Simplicidade, humildade, igualdade. Aí eu já boto logo. Guerreiro humilde, 5 minutos. Tu lembra dessa postura? Não dá pra esquecer, não. A postura do yoga que... Eu escutava muito isso do meu professor falar, lógico que é brincadeira, não vai ficar 5 minutos, porque a postura é de gritar. Mas é uma postura que entrega as costas, assim, solta as costas, com a base numa perna na frente, né? Você faz uma grande extensão do seu tronco e solta a cabeça. E isso daí, a postura, ela tem uma resposta psicológica, né? E energética. Então tem... física, psíquica e mental, assim, é completamente vasta, não é só o que você está vendo, né, física, a perna, o bíceps sustentando o seu corpo, não, é realmente isso. E essa entrega das costas é confiança, é humildade, então o nome da postura é guerreiro humilde. Aí a gente, 5 respirações aí, aí tu tá lá, e a contagem é lenta, porque não é a contagem de segundo, é a contagem da respiração. E se você tá respirando... Eu tô contando assim, minha tá assim, a minha assim. E a contagem que irrita os alunos, assim, o ar tá entrando. O ar tá saindo. É igual personal contando, né? Tu tá no 10 e ele, 7, eu tá olhando. É por aí, mas enfim, no fundo é uma conexão íntima. Vai lá, Natânia. Vou, com certeza. Eu vou. Certeza. Você já ganhou a nossa acupuntura lá. Acupuntura. Pra vivenciar, experimentar também, porque é uma cultura, é uma técnica oriental também, os orientais, gente. Até fala um pouco o que tem além, porque falamos das atividades e o que tem além das atividades. Nós temos fisioterapia, acupuntura, temos esteticista, massoterapia, aí dentro... Pedras quentes, pedras isso, quentes, aí dentro da massoterapia... Maravilhosa. Arte estética E eu quero, tem isso? Né? Tem, então ela ganhou uma massagem de pedras quentes. Vou agora. Pronto. Tem várias massagem de pedras massagens, quentes, né? você é acupuntura, Amei. pra você ir lá visitar. Tem a nutricionista e tem a nossos psicólogos parceiros, né? Inclusive, agradecer aqui a Lara, né? Que a Lara foi que abriu a nossa roda de conversa também. Gente, a nesse Lara, foco eu vou da contar. mulher. Vou contar pra vocês. Eu conheci a Lara bem adolescentezinha. Eu conheci a Lara a minha vida inteira. Uns 6 anos atrás. E a Lara é uma menina... Assim, ela não tinha outra profissão. Porque ela é extremamente sensível. Parece que nasceu pra isso. Eu lembro que um dia... Eu queria muito achar isso. Eu lembro que um dia eu tava numa fase bem difícil da minha vida. Ela me escreveu um texto. Mas ela me escreveu um texto. E ela, assim, com, sei lá, 15 anos, sei lá, 16... Ela me escreveu um texto que foi um negócio assim que eu falei, gente, de onde essa criança surgiu? Deixou de ser criança, essa Sim, menina? onde ela tava? Com essa sabedoria toda. Mas, não, e ela é muito sensível. Ela é uma menina assim, ela tá na profissão, o paciente que
for atendido por ela, vai ter muita Muita sorte. exatamente. Olha que eu tô fazendo propaganda aqui. Não, e colega. sim, Aquela sim. criança se tornou uma colega, Gente, estudou, né? exatamente. Mas a gente tem a porta aberta para grandes profissionais lá, Sim. tá? E assim, como a gente está num lugar muito central, então é perto de tudo e tem uma salinha bem especial lá, então tem espaço para todo mundo trabalhar. Saindo aqui do atender. TinyCast, é só pegar a rua ao lado e chega lá. Rapidinho. Poxa, Menos de tá 5 do lado. minutos você vai estar na terra pra praticar yoga e ser feliz. Legal. Vou pedir Patrick para soltar um pouquinho dos vídeos e você falar um obrigada. pouquinho, mostrar como é que é para quem tá em casa Camila também falou, poder eu falo assistir. outro, tá? Me fala, Eu eu vou tô falar confundindo. primeiro. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que era ali no Real Paladar, não é? Não, é pro lado de Você não cá. deu aula ali? Eu tô com aquilo ali na minha Eu cabeça. dei aula na Grace. Na Grace. Ah, eu tô achando que é ali do lado. Uma grande escola também pra gente. O Rafael, o Rodrigo e o André Negão abriram essa escola de luta ali. Eu peguei na obra, comecei lá. Então, em com frente yoga, aonde... e eu tô- aí- agora que você falou Spring, não sei o que eu... Não, Na em cima descida da LL da rua. Burger. LL Burger, onde era 10 pastéis. Onde era os 10 Pô, ali é pastéis? tranquilo de estacionar, porque o estacionamento que eu boto é até do meu primo, eu boto de graça aqui na frente. Sim, eu ainda te falei assim, bota na rua lá no alto, você fica muito assim, ó. longe. Que eu tava pensando lá, e eu vou. Não, dá pra chegar a pé. Você não tem nem desculpa. Semana que vem a gente já marca a aula experimental de vocês. Quero com levar a certeza. Luma, porque a com Luma tá os com... brindes que vocês ganharam hoje da nossa equipe linda. A gente Vou marcar. E a Lu, com aquela maravilhoso. carinha linda dela, né? A Lu. Nossa Quem é a Lu? terapeuta. Nossa, massoterapeuta. Assim, a gente vai Uma se envolvendo das. com as histórias. Aí tem uma menina também que só pode trabalhar às quartas-feiras, que ela é excelente. Quando eu postei que ela tava atendendo lá, todo nossa, Carol Santucho. Santuíche. Ela é muito boa, só que ela tem um filho especial, ela não tem com quem deixar e ela só pode quarta de tardinha. Então, um horário muito difícil. 1h às 4h. Então, a gente... Nossa, Já a Lu, ela largou a profissão de carteira assinada pra se dedicar. por carteira... Aí, assim, a gente vai acolhendo todo mundo, bota embaixo da nossa asa e quer saber da história, que voa. E ela falou, vou dar uma palestra pra Marinha. Eu falei, ótimo, isso aí. Então vamos. Ó, E a gente, sem querer, acabou fazendo um time basicamente formado por mulheres. A gente só tem um Vamos profissional incluir homem. os homens também. É. 2. É verdade. 3, né? O Drico, o Vinícius e o Luiz. 3 profissionais homens. mas a maioria todos são muito bem-vindos são mulheres. também, tá? Porque, enfim, aqui é a nossa aula, né? Uma foto da aula de yoga. A Maria Eduarda, nossa querida aluna. Aqui é o nosso grupo. Aula da da manhã. turma da manhã. ah, legal. Ela fazia comigo. Esse aí foi da roda. Esqueci o nome dela. Essa foi da roda de terça-feira agora, das nossas duas médicas, a Mariana Chambarelli e a Carol. Carolina Aquino. Carolina Aquino, cardiologista. Aí ela tá sala no tios, a gente senta no chão. Eu conheço a Mariana também. Ai, que graça. Essa é engraçada. Rema, bota no 20 minutinhos pra te filmar. Rema. Tem um menino do lado, tinha um menino que não queria aparecer. Aonde é a mão? Encolhe a perna, subiu, droga na onda, vai. Olha pra frente. Essa é a turminha de corpinho em movimento, que é um treino funcional. A Maria, agora que eu tô vendo a Maria, ela tava tão dropando que ela fez a sair do colchonete lugar. e sair do lugar. É uma turminha, tem 2 meninos nessa turma, só que um não queria aparecer e o outro não foi. E aí, assim, a turma que vai trabalhar todas as valências físicas, mas sempre com a proposta do yoga. No final tem meditação nessa aula, sempre tem que voltar calma. Eles saem, eles estão numa euforia danada e no finalzinho... Leva sua filha lá pra fazer essa aula. Olha, essa Essa daí aí foi é o da laboratório de Flamengo. Flamengo. Essa é a nossa professora de dança. Tem mais? O treino funcional. Essa é minha amiga, ela mora lá em Copacabana. Ela traz o filho pra jogar no Nova Iguaçu. E aproveita. Quando ele tá treinando no Certíssima. Nova Iguaçu, ela tá vem aqui. treinar. E aí ela falou, linda, eu ficava rodando 2 horas na cidade. Eu falei,
aqui tem um espaço pra você trabalhar, que ela é produtora de eventos, grandes eventos lá no Rio. Aí eu vem pra cá, você treina aqui, quando você não tiver no horário de treino, aqui tá aberto esse espaço pra você. É isso. Engraçado que vocês falaram que tem um mês. E eu fiquei assim, falei, nossa, um mês, mas parece que já tem mais. Porque como eu tô acompanhando desde antes, você colocamos spoiler, que tava montando, Fase da preparando. obra, né? Exatamente. Então, pra mim, parece que tem mais tempo do que Eu aprendi com 30 você, dias. viu? Aprendi com você. É porque Eu tenho que falar alguma coisa que eu aprendi com ela, assim, é uma professora incrível de coragem, de encorajar, né? Obrigada. De botar a mulher para brilhar, cada um na sua função, né? Não só mulheres, homens, todo mundo que saiba se posicionar diante de um marketing, né? E um marketing positivo, um marketing do que você é potência e sem medo. Eu nunca, você sabe que sempre a pessoa que fala bastante e tudo mais, mas o teu grupo, né? O nosso grupo lá das alunas, 6 da manhã, e era lotada a turma, 6 da manhã, 6 às 10. A turma era lotada e assim, todo mundo super motivado a estudar no sábado, 6 da manhã. Todo mundo falava assim, 6 da manhã mesmo? 6 da manhã. Eu falei, sim. 6 da manhã, É o horário que dá, acontece. vamos lá, horário que tem, todo mundo ia. Legal. E foi muito bom mesmo. E aprendi bastante, só que assim, como a gente estava falando, cada um vai no seu tempo, né? O que eu aprendi ali foi muita coisa pra mim, mas no geral, diante de tanto conteúdo que foi dado, eu não consegui absorver tudo e tudo bem. E tudo bem. Mas ninguém consegue absorver tudo. Não, e isso tem tudo. muita coisa que eu aprendi que quando me posicionar, quanto à edição, quanto a chamada, as frases, né? Porque às vezes você quer falar alguma coisa, mas você não consegue ser assertivo, você fica muito na intuição. Quando você cria algumas técnicas, que cada profissional tá aí para ajudar nisso, Sim. você alcança mais pessoas. Mais né? rápido, verdade. Obrigada. Também por Nada, todos os foi aprendizados. ótimo. Então, fala pra mim, onde é que fica mesmo? Só pra memorizar? a Terra Linda tá no coração de Nova Iguaçu, na rua Ivan Vinhê, 233, sobre a loja. E nós funcionamos de segunda a sexta, de segunda a quinta de 7 às 21 e sexta de 8 às 17, para receber os grupos, as empresas que quiserem usufruir do espaço. Legal. Experiência e bem-estar. com a Experiência gente e bem-estar mesmo. com a gente. Então isso, Aulas gente. regulares e eventos pontuais. Isso aí. Foi muito maravilhoso, Foi. tá? Eu venho pregando aqui na rede social direto sobre saúde mental e eu creio que lá é um lugar para isso. Eu quero viver minha experiência lá, já estou convidada e com certeza irei. E é isso, meninas. Muito obrigada. Eu Obrigada, amei. obrigada. Agradeço Obrigada, demais verdade. por terem aceitado, vindo. Namastê. Foi uma conversa muito gostosa. Foi muito Na agradável. mãozinhas unidas frente ao coração. Com Saudação universal da paz. Tá bom? Então, namastê. Namastê. Namastê.